Evangelho de Mateus, capítulo 7. Você que já achou, diga amém. Amém. Você que ainda não achou, diga em julho, vou me inspirar nas mulheres da Bíblia. Vamos estudar. Vamos todos juntos então. Capítulo 7, versículo 15 diz assim: Jesus dizendo, palavras do Senhor Jesus: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam, preste atenção nessa palavra, se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Outras versões dizem abrolhos. Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Mas Jesus continua, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eis aí a tua palavra. E nós estamos aqui nos expondo a ela, Deus. E desde já abrimos os nossos corações para ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. Cala a voz do pregador e que o teu Santo Espírito venha ministrar aos nossos corações nessa noite, e que essa mensagem, como nós estamos falando tanto de frutos, que essa mensagem venha produzir frutos na nossa vida. Essa mensagem venha produzir resultados, venha produzir bênção, venha produzir milagres, que nesse culto que nós estamos participando, curas aconteçam, transformações aconteçam através do poder da tua palavra e da tua presença que está entre nós. Na autoridade do nome de Jesus, todo espírito contrário, toda resistência, toda barreira, todo ladrão da palavra, que ele caia por terra agora e saia deste lugar. E que somente o teu Espírito tenha total liberdade para agir e se mover entre nós. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nesse trecho da palavra de Deus, ele é conhecido como o Sermão do Monte. Esse sermão foi dado no início do ministério do Senhor Jesus. Jesus já estava ali, já tinha sido batizado, tanto nas águas por João Batista, quanto tinha sido cheio, revestido do Espírito Santo. Alguns milagres já estavam acontecendo, e isso estava atraindo pessoas a Cristo. Isso estava atraindo multidões a Cristo. Jesus já estava com seus discípulos também ali, seguindo a Ele. Então, nesse momento em que muitas pessoas estavam vindo a Jesus, ele trouxe então aquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte, ou a constituição do reino de Deus. Você sabe que cada país ele tem a sua própria constituição, ele tem a sua própria legislação, ele tem as suas próprias regras de conduta dentro do seu território. O reino de Deus ele também tem a sua constituição. Ele também tem as suas regras para serem executadas nessa terra por aqueles que estão dentro do reino de Deus. Amém? Você entende isso? Então Jesus aqui estava ensinando, em primeiro lugar, aqueles que eram seus discípulos, ou queriam ser os seus discípulos. Então essa palavra que foi dada aqui, não foi dada pensando somente para que eles tivessem cuidado com os falsos profetas. Mas havia uma ideia também de que aqueles discípulos de Jesus que estavam ouvindo aquela mensagem, eles próprios também não fossem falsos profetas. Então, de uma certa forma, essa mensagem, essa palavra, alcançava a vida deles de duas formas. Cuidado para que vocês não sejam enganados por aqueles que tentam enganar. Mas também Jesus estava dizendo para eles:
Tenham cuidado, vocês próprios, na caminhada de vocês, na trajetória de vocês, para que vocês não sejam aqueles que vão enganar as pessoas, que vão pregar algo que não é verdadeiro. Então havia ali um cuidado, havia ali uma mensagem, havia ali uma preocupação de Jesus dupla com aquela multidão que o seguia, com aquela multidão que estava atraída a ele. Algo muito semelhante o apóstolo Paulo fez, se não me engano, é Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, quando ele já estava preso de caminho para Roma. Ele reuniu os líderes da igreja e falou: olha, no meio de vocês vão surgir lobos. Ele não estava falando para os ímpios, não. Ele estava falando para os líderes da igreja, aqueles que estavam ali com ele. Eu vou partir, mas no meio de vocês aí vão se levantar lobos, vão se levantar falsos profetas, vão se levantar pessoas que vão enganar no meio deles ali. Então havia numa preocupação, voltando aqui para Mateus, uma preocupação de Jesus com aqueles que o ouviam, tanto para que eles não dessem ouvidos para aqueles que eram falsos profetas, quanto havia uma preocupação neles mesmos, de que eles não fossem portadores de uma mensagem falsa, fossem portadores de algo que não era de Deus para a vida deles. E lembrando, Jesus ele deu uma ordem para todos nós. Marcos capítulo 16, é um trecho didático para a gente falar aqui, mas em outras palavras ele também disse, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, de uma certa forma, sobre todos nós há uma responsabilidade de trazer uma palavra, de pregar uma palavra, de pregar o evangelho. Porque talvez alguém esteja pensando: eu não sou profeta, pastor. Mas de uma certa forma, qual é a função de um profeta? A função de um profeta, basicamente, é trazer a mensagem de Deus, trazer a palavra de Deus para as pessoas ao seu redor. Então, de uma certa forma, todos nós fomos chamados para trazer a mensagem. Todos nós fomos chamados para pregar o evangelho. Todos nós fomos chamados para levar a mensagem do evangelho à frente. Então Jesus estava ensinando aqueles discípulos, já que eles serão responsáveis por pregar a mensagem: cuidado, cuidado, porque tem muitos aí que estão pregando uma mensagem que não é verdadeira. Não deem ouvidos a esses, não tenham comunhão com esses. E cuidado, para que vocês, tendo começado no Evangelho, ouvindo o Evangelho, no caso deles aqui do próprio Senhor Jesus, vocês também não venham ir para o outro lado e se tornar um falso profeta, ou deixa eu usar uma palavra mais atual aqui, um falso cristão. O apóstolo Paulo chama de um falso evangelho, ou um outro evangelho. Então havia uma preocupação de Jesus com aquelas pessoas ali. E aqui eu fiz questão que você prestasse atenção, porque ele frisa que os falsos profetas, eles se apresentam. Não é algo genuíno, mas é quase que uma apresentação. É quase como uma interpretação. É quase como você apresentar um papel, interpretar um papel disfarçado. É alguém, queridos, que, embora às vezes o seu discurso seja até bom, mas é alguém que por dentro, como diz aí a Bíblia, por dentro são lobos vorazes. E eu pensando nessa mensagem, qual é o pior veneno, queridos, que tem? O pior veneno não é aquele que você chega ali, igual a gente vê nos desenhos animados, vê um vidrinho lá escrito veneno. Aí a pessoa vai lá e toma o veneno. Esse não é o pior veneno, porque esse está identificado. O pior veneno não é aquele que se coloca numa comida ruim ou já estragada, porque você olha e vê, isso aí não está bom. Mas o pior veneno é aquele que é colocado num prato delicioso, que a sua aparência está perfeita,
que a sua arrumação está correta, que o tempero da comida, o cheiro da comida, você não identifica nenhuma alteração. Mas ao participar daquela comida, aquilo mata. E hoje, que nós vivemos um tempo que Jesus nos alertou com relação a isso, de muitos enganos, onde tem muita aparência, onde tem muita apresentação, onde tem muito disfarce, que a gente olha assim e pensa, isso parece que é comida boa, mas no final produz morte. No final produz tristeza. No final não produz o resultado que se gostaria que produzisse. Olhando para esse texto, Jesus estava esclarecendo aquelas pessoas que, embora houvesse um discurso até bom, e em muitos lugares nós vemos isso, um discurso às vezes até bom, parece até que é correto, mas o discurso que é bom é fruto de um coração maligno. O discurso que é bom é fruto de uma intenção maligna. Quantos nós temos visto hoje usando o Evangelho para enriquecer, queridos? Usando o Evangelho com um discurso até bom, mas o intuito do coração é maligno. É de se aproveitar das pessoas, se apropriar dos bens delas. Quanto nós temos visto isso, queridos? Quanto nós temos visto hoje pessoas se aproveitando do Evangelho para cometer crimes? Porque tem-se a ideia de que o cristão é correto. Então ele usa, o mal intencionado, claro, o falso profeta, ele usa a Bíblia, como a gente viu aí diversas vezes, mas para poder passar na blitz e não ser parado, porque ele está cheio de droga no bolso. Tem isso no nosso meio, querido? Infelizmente tem, é falso profeta, querido. Está pregando? Tá. Às vezes o discurso é até correto, mas a fonte daquilo ali é uma maldade. A fonte daquilo ali é um interesse maligno. Então, é como eu estou falando, é o prato que está totalmente correto, bonito, perfeito, temperadinho, mas está cheio de veneno ali por dentro, queridos. Jesus estava falando acerca dessas pessoas. E aqui ele deixa para nós, deixa eu caminhar, aqui ele deixa para nós uma lição muito grande. Ele diz, cuidado com os falsos profetas, mas ele dá uma lição para nós. Ele dá algo que a gente possa se resguardar. Ele diz, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Então, não é só o discurso que me diz que sou cristão, mas os frutos que a minha vida produz é que vão determinar se eu sou cristão ou não. Porque tem muita gente com um discurso muito bom, queridos, até melhor do que o meu, do que o seu, mas que o coração delas está longe de Deus, está cheio de pecados, está cheio de demônios, está cheio de intenções malignas. E aqui, quais os frutos nós precisamos observar na vida de uma pessoa para identificar se ela é de Deus ou não? Primeiro fruto, queridos. João Batista disse, vocês estão vindo para mim, para serem batizados, para fugirem da ira vindoura. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Se há arrependimento, esse é um fruto que não pode faltar na vida de um cristão. Eu não me arrependo só no dia que eu entreguei minha vida a Jesus. Entreguei minha vida a Jesus, me arrependi dos meus pecados e nunca mais preciso me arrepender. Não! Quem é que pecou essa semana? Não digo nem hoje. Hoje você não pecou, não. Hoje não. Mas nessa semana, você nem sei ontem também você não pecou. Mas nessa semana, quem já pecou na semana passada? Se eu pequei, queridos, qual é a forma de tratamento do pecado? Arrependimento, confissão de pecados. Então, eu preciso continuar me arrependendo. Será que na minha vida hoje há arrependimento? Será que tem esse fruto na minha vida?
Ao olhar as pessoas que eu ouço no YouTube, que eu ouço na internet, será que há arrependimento nelas de seus pecados, de seus erros? Porque senão, que é só discurso, é só da boca para fora. Um segundo fruto, deixa eu avançar, além do arrependimento, eu queria falar isso aqui. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado. Jesus, ele é a verdade. Então a verdade não é um conceito. A verdade não é uma ideia filosófica, mas a verdade é uma pessoa, é Cristo. Cristo é a verdade. O Espírito Santo, ele disse que enviaria outro Consolador, ele disse que ele é o Espírito da verdade. Obrigado. O Deus a quem servimos é o Deus da verdade, o Deus verdadeiro. A palavra de Deus, a qual nós lemos e nos baseamos, ela é também a verdade. Jesus disse, João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O apóstolo Paulo, mais lá na frente, vai nos dizer que a igreja, ela é a coluna, ela é o sustentáculo, e o baluarte, a fortaleza da verdade. Então, queridos, deixa eu pensar aqui com você. Nós somos o povo da verdade. Então, se há verdade em mim, não pode haver engano. Eu não posso ser uma pessoa aqui e outra pessoa lá fora. Isso não é verdade, querido. Isso é engano. Isso é duplo testemunho, seja lá o que for. Eu não posso aparentar uma coisa aqui e ser outra coisa lá. Eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ser íntegro. Eu tenho que ser a mesma pessoa aqui, eu tenho que ser a mesma pessoa lá fora. Amém? Amém. Eu não posso aqui dar uma de santinho e lá fora ficar cantando todas as mulheres na rua. Posso fazer isso, querido? Você também não, porque não é só porque eu sou pastor que eu não posso, você também não. Nós somos o povo da verdade. Eu não posso vir aqui trazer meu dízimo com alegria no coração e lá fora passar a perna nos outros, pegar dinheiro e não pagar. Amém, meu irmão? Amém. Eu não posso, meu irmão, aqui dar uma de santo, levantar a mão, dar glória a Deus, aleluia, e na minha casa bater na minha esposa. Posso ouvir um amém dos homens aqui? Amém. Se você fizer isso, meu irmão, vamos fazer um gabinete, eu, Diácono Marcelão, Pastor Pablo, vamos fazer um gabinete com você. Vai ter muita imposição de mão para libertar você desse demônio. Amém, Marcelão? Estamos juntos nessa? Estamos juntos. Marcelão vai chamar os conhecidos dele também, né, da polícia, os caras da tropa de elite que ele conhece. Isso não é verdade, queridos. Eu tenho que ser da verdade. E um fruto que precisa se manifestar na minha vida é a verdade. A armadura de Deus, de Efésios, capítulo de número 6, que nós conhecemos a partir do versículo 10, diz: cingindo-vos com a verdade. Eu tenho que estar cingido com a verdade. E é tão interessante que fala de cinto, né? Cinto bom é cinto que prende. Se o cinto ficar muito frouxo, meu irmão, passa vergonha. Então a verdade tem que estar presa em nós. Posso ouvir um amém aí? Amém. Verdade, queridos. A verdade é que uma palavra da qual eu discurso, mas essa palavra não funciona na minha vida, isso também é um engano. Eu não posso chegar aqui e pregar para você que Jesus liberta, se minha vida está toda aprisionada pelo diabo. Que Jesus que liberta esse? Que discurso é esse que eu estou te ensinando? A mesma palavra que eu preciso ensinar é a mesma palavra que tem que surtir efeito na minha vida. Isso é uma verdade, queridos. A mesma palavra que a gente vai lá fora para evangelizar, igual os irmãos foram hoje, que a gente diz lá que Jesus salva, esse mesmo Jesus que salva precisa ter salvado em primeiro lugar quem? A mim, né? Se eu estou pregando que Jesus salva, quem é o primeiro que ele precisa salvar? A mim. Se eu prego que Jesus salva, mas Jesus não me salvou, é um discípulo que alguma coisa está estranha ali, queridos. Eu sou obrigado a compartilhar a experiência que eu tenho. Eu me lembro uma vez, estava lá no 80 ainda, a gente estava num culto, naquela época a gente fez um culto, se não me engano foi um culto de obreiros, no sábado pela manhã.
Chegou uma senhorinha no final do culto já. Era culto de obreiro, então era fechado, né? Só para os obreiros da igreja. Mas ela chegou na porta da igreja, eu estava lá na porta, ela pediu: pode orar por mim? Eu fiquei sem graça de dizer não, né? Tá bom, amigo. Aí abri a porta, ela estava lá de fora, abri a porta e botei ela para dentro da igreja. Perguntei para ela: mas a senhora quer oração para quê? Ela: não, pastor não, né? Quando não era pastor. Não, irmão, eu estava evangelizando, fui no hospital evangelizar, distribuir panfletos e tal. Poxa, glória a Deus, que benção. Fui orar pela irmã. Adivinha o que aconteceu? Quando eu botei a mão na cabeça dela, ela manifestou na porta da igreja. E não foi nem uma oração de fogo, não. Ela falou que era a irmã que estava evangelizando, que eu pensei: vou só abençoar a irmã, pedir a Deus da saúde. E ela manifestou ali na porta da igreja, querido. Um evangelho que eu discurso uma coisa, mas isso não funciona em mim. É um falso profeta, querido. É um falso discípulo. Porque antes o evangelho precisa agir em quem? Em mim. Antes eu preciso ser curado, antes eu preciso ser transformado, a minha vida precisa ser liberta. A pessoa precisa ver Jesus em mim. Agora, um evangelho que eu prego, que Jesus transforma, que Jesus cura, que Jesus liberta, mas eu estou aprisionado. Um evangelho que eu prego, que Jesus transforma vidas, mas a minha vida não muda. Que evangelho é esse? Que discípulo é esse? Então é um discípulo que o discurso dele é excelente, mas a sua prática de vida não é. O mesmo evangelho que eu prego tem que ser um evangelho que age na minha vida. O mesmo evangelho que eu lanço sobre os outros é o mesmo evangelho que está sobre a minha vida. Essa foi a grande diferença do ensino de Jesus com relação aos fariseus. Porque os fariseus ensinavam, e Jesus diz que eles colocavam até peso sobre a vida dos outros, mas eles mesmos não carregavam aquele peso nem com o dedo, nem ajudavam os outros a carregar. Em outras palavras, eles exigiam das pessoas algo com que as pessoas tivessem que cumprir, mas eles estavam fora disso daí. É como que dizendo: essa lei é só para vocês, nós não precisamos passar por isso. Jesus não. O mesmo evangelho que Jesus pregou era o evangelho que ele vivia e praticava na sua própria vida. Ele cumpriu toda a lei. É por isso que as pessoas olhavam para ele e diziam: ah, nós já ouvimos muitas pessoas, mas este ensina com autoridade. Nunca ouvimos alguém ensinar como ele ensina. E preste atenção, que às vezes a gente lê assim e não está atento aos detalhes. Quem disse isso foram os guardas do templo. Quem eram os guardas do templo? Eram pessoas, normalmente judias, homens, que tomavam conta da área do templo, impedindo, por exemplo, os gentios de entrarem nas partes mais interiores, impedindo até os próprios judeus de adentrarem no Santo dos Santos. Era o guarda do templo que fazia isso. Então essas pessoas estavam acostumadas a ouvir todo tipo de discurso. Os fariseus que iam discursar no templo, eles ouviam. Os saduceus que discursavam no templo, eles ouviam. O próprio sumo sacerdote, eles ouviam. Gamaliel, que foi o mestre de Paulo, que foi um mestre reconhecido em Israel, um homem com a sua sabedoria reconhecida, provavelmente já discursou no templo também, no templo de Jesus. E aqueles homens, falando desses homens todos que haviam discursado o templo, eles disseram: nós nunca ouvimos ninguém ensinar como ele, nós nunca ouvimos ninguém falar como ele. Eles estavam acostumados a ouvir discursos, mas houve um discurso que chamou a atenção deles, e foi o discurso de Cristo. Não por causa da sua retórica, não por causa da sua filosofia, não por causa da sua capacidade de tecer raciocínios, mas porque ele tinha um discurso no qual ele falava, ele pregava, mas também estava debaixo da autoridade daquela palavra, porque ele vivia o que falava. Então nessa noite, meu irmão, não existem dois evangelhos, um para mim e um para o outro.
Tem muitos falsos crentes hoje, falsos profetas, que é um evangelho da lei para o outro. Mas para mim eu quero da misericórdia, para mim eu quero da graça. Só existe uma lei, querido. Só existe um evangelho. Só existe um Salvador. Só existe um Deus. Aqueles que saem disso estão indo para um discipulado errado, que não é o discipulado de Jesus, mas é o discipulado do mundo, é o discipulado até demoníaco, como Paulo diz que nos últimos dias teremos doutrinas de demônios. Então, será que hoje eu sou um verdadeiro servo de Deus? Será que hoje eu sou um verdadeiro cristão? Um verdadeiro anunciador das boas novas de Jesus? Um verdadeiro profeta? Ou eu sou falso? Ou eu sou estou longe de Deus? Uma outra característica, deixa eu avançar aqui, que ele diz no texto, e a gente precisa estar atento a isso, é que o verdadeiro profeta, o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro discípulo de Jesus, não está ligado só àquilo que ele fala. Jesus, na continuação, a partir do versículo 21, ele fala de obras. Ele fala de pregar, ele fala de expulsar demônios, ele fala até de fazer milagres. Ele fala até de obras. Mas eu não devo observar as obras miraculosas ou espantosas que alguém faz. Jesus, ele nos ensina a observar um outro fruto, que é o fruto da obediência. Jesus disse: por que vocês me chamam? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Um fruto que precisa haver na minha vida é o fruto da obediência, queridos. A obediência, ela é, vamos dizer assim, uma característica que ela precisa de uma outra para que ela possa ser executada. É como um avião que precisa de duas asas para voar. Um avião com uma asa só não voa. Então, aqui está colocado a obediência, está implícito uma outra palavra, uma outra característica, que é a fé, queridos. Se eu creio em Jesus, eu obedeço. Se eu creio que Jesus é o Salvador, eu vou seguir as orientações dele. Então aqui está implícito a obediência e a fé nas nossas vidas. Será que hoje eu tenho frutificado obediência ao Senhor? Preste atenção que Jesus valorizou mais a obediência à vontade do Pai até do que os milagres que estavam acontecendo. Nós somos ao contrário, né? A gente vai num culto, a gente ouve no Facebook, na internet, lá o pastor orou e teve milagre. A gente, opa, esse é de Deus. A gente olha sinais exteriores e a gente pensa, não, isso aí, lá vai um verdadeiro homem de Deus. Jesus falou, não olha para aquilo que é exterior, não. Será que ele está fazendo a vontade do Pai que está nos céus? É isso que vai identificar se nós somos verdadeiros discípulos ou não. É esse fruto que vai demonstrar se nós somos verdadeiros discípulos ou não. Então, nessa noite, meu irmão, cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado a quem você dá atenção. Nós vemos frutos de obediência nele. Nós vemos frutos de fé. Eu não posso ser um discípulo de Jesus e só reclamar, querido. Eu não posso ser um discípulo de Jesus e só murmurar. Eu não posso ser um discípulo de Jesus e ser incrédulo. Isso não é característica de um verdadeiro servo de Deus. O servo de Deus, ele precisa ter a fé que o leva à obediência.
que o leva ao caminho certo, que o leva a praticar a verdade. Então, nessa hora, precisamos nos examinar. Será que eu estou ouvindo quem eu não deveria ouvir? Será que eu estou emprestando meu ouvido para ouvir certos pregadores, pessoas da minha convivência, que são verdadeiros, vou até usar uma expressão até engraçada, são verdadeiros falsos discípulos? Eu tenho que tratar com isso. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que estar atento para que aquele discurso falso, enganoso, contaminado, não venha contaminar a minha vida, a minha fé, a minha obediência. E precisamos também ter uma outra análise. Vamos ser sinceros. Vamos nos examinar. Não sou eu que estou te examinando, não é você que vai se examinar. Não sei como é que é a sua vida. Será que eu tenho sido um discípulo verdadeiro? Será que eu tenho sido um verdadeiro pregador, profeta, que o meu discurso é acompanhado da minha prática de vida? Será que tem tido frutos na minha vida? E aqui, para eu concluir, a gente precisa estar atento, porque às vezes o nosso desejo é que Deus exterminasse todos os falsos profetas. Às vezes nosso desejo é que Deus exterminasse todo engano. Mas se a gente olhar o texto bíblico, versículo 22 diz: muitos naquele dia. Qual é o dia que Jesus está falando aqui? Aquele dia é o dia do juízo final. Aquele dia é o dia que todos comparecerão diante dele para prestar contas diante de Cristo. Como diz lá em Hebreus, que Hebreus 12, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Então, falando naquele dia, está falando desse dia. Nesse dia é que os falsos serão julgados. Nesse dia é que talvez até muitos falsos profetas serão revelados. Nesse dia é que eles vão receber toda a consequência, a paga dos seus maus atos. E aqui eu queria que você pensasse não como algo ruim, mas como algo da misericórdia de Deus, de dando oportunidade a eles e a todos nós, diga graças a Deus, de consertar os nossos caminhos. Se os falsos discípulos, falsos profetas fossem exterminados logo, eles não teriam chance de conversão. Eles não teriam chance de transformação. Mas Deus vai permitindo que eles estejam vivos e permaneçam por um período, até que chegue a hora em que Deus decida levá-los, é que a misericórdia se acabe. Então ainda há oportunidade de nós mudarmos a nossa conduta hoje. Ainda há oportunidade de nós deixarmos ser enxertados na videira verdadeira, conforme falava anteriormente, e produzir bons frutos, e muitos frutos ainda. Ainda há oportunidade, queridos. Mas precisamos estar atentos, queridos. Porque, infelizmente, a verdade é que muitos falsos profetas, eles não enganam só aos outros, mas eles enganam a si mesmos. Eu conheci um menino, agora já é homem, né? A gente cresceu juntos, que ele contava tanta mentira, que ele acreditava nas próprias mentiras que ele contava. Precisamos estar apegados à verdade, queridos, para que não aconteça com a gente como aconteceu com esses aqui. A misericórdia foi estendida, até que um dia não teve mais jeito. E quando eles compareceram, eles estavam ali, e eles não foram julgados só pelo engano que pregaram para os outros. Mas preste atenção, eles mesmos se enganaram, achando que estavam ligados a Cristo, que conheciam a Cristo,
e que até serviam a Cristo, quando na realidade houve uma revelação ali para eles próprios de que eles não estavam na videira verdadeira, de que eles não estavam em Cristo Jesus. Então que Deus nos livre, queridos, de tentar enganar aos outros, enganar a nós mesmos, ao ponto que a verdade só chega a nós nesse período. Eu gosto de contar uma ilustração, né, que no céu nós teremos 3 grandes surpresas. A primeira surpresa que nós teremos lá é a gente observar e ver: caramba, fulano chegou aqui. Quem diria que ele ia ser salvo? Aquilo era um traste. Aquilo só dava trabalho na igreja, só perturbava. Ele chegou. Graças a Deus. Uma segunda surpresa que a gente vai chegar lá no céu e ter é exatamente o contrário. A gente vai chegar lá e pensar: meu Deus, cadê fulana? Mas ela era uma bênção na igreja, mas ela fazia, mas ela acontecia, cadê ela? Tem um caso desses aqui. Vai comparecer diante de Jesus e Jesus vai dizer: não conheço. E a terceira surpresa é: e eu estou aqui também, graças a Deus, cheguei. Pensei que não ia chegar, foi luta, foi batalha, mas cheguei, Jesus me salvou. Então nessa noite, meu irmão, vamos examinar nossas vidas. E aí Jesus, para a gente terminar, versículo 23, então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. O fruto que Deus espera de um verdadeiro cristão é obediência e fé. O fruto do falso pratica o mal. Preste atenção que não diz: ele faz o mal de vez em quando. Porque todos nós aqui fazemos o mal. Amém, meu irmão? Amém. De vez em quando você faz o mal. De vez em quando você faz aquilo que não deveria fazer. Até conscientemente você faz. Mas você não vive na prática do mal. O que identifica aqui é que eles viviam na prática do mal. Aqui Jesus não está exigindo perfeição de ninguém, mas está exigindo de nós arrependimento, fé, obediência. Então, para a gente participar da ceia, feche seus olhos. Deixa eu fazer uma oração aqui por nós. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui diante dessa palavra, Pai. E a Tua palavra nos diz que o Senhor corrige e disciplina todos aqueles a quem ama. Assim como havia uma multidão ali e o Senhor ensinando aquelas pessoas, nós estamos aqui também nos expondo a Tua palavra, Senhor. Porque se o Senhor está falando isso conosco, é porque o Senhor quer que nós sejamos verdadeiros discípulos, não falsos. Não alguém que pregue uma mensagem enganadora. Não alguém que fale algo, mas que viva outra coisa completamente diferente. Não, Pai. Nos ajuda a estarmos atentos à Tua voz. Nos ajuda e nos livra de todo engano desse tempo, Senhor. Para que nós possamos viver a verdade, estar na verdade, pregar a verdade. No meio de tanto engano, de tantas coisas, possamos ser luzeiros no meio dessa geração que se corrompe. Possamos ser sal, Pai, no meio dessa sociedade tão corrupta, e assim manifestar o Teu reino, a Tua presença entre nós. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor com o seu melhor. Nossos irmãos vão distribuir o cálice. Essa é uma hora, queridos, eu gosto sempre de dizer isso. Ah, pastor, eu estou em pecado, estou na prática do pecado. Mas se arrepende, meu irmão. Se eu estou na prática do pecado, eu posso ainda me arrepender. Eu posso ainda sair desse caminho errado. Quando eu estou na prática do pecado e rejeito a ceia, é como que eu dizer: eu não quero participar da mesa do Senhor, eu quero continuar no pecado. Agora, quando eu na prática do pecado chego aqui e me arrependo e falo: Senhor, eu quero abandonar esse pecado, e participo da ceia, Deus te fortalece, Deus te transforma para vencer esse pecado, para lidar com esse pecado. Então essa é uma noite. Jesus não veio aqui para acusar ninguém.
mas Ele veio trazer paz, vida e alegria. Então, decida por Jesus nessa noite. Decida por seguir o Evangelho. Decida pela vontade do Pai. E assim você vai viver o melhor que Deus tem para você. Aleluia. Abra seu pote aí, pegue esse pedaço de pão. Vamos orar. Pai querido, nessa noite nós estamos aqui e fomos expostos à Tua palavra, Deus. E te louvamos, Pai, porque a Tua palavra, ela tanto é o diagnóstico. A Tua palavra, ela tanto nos examina e nos mostra a nossa realidade, como a Tua palavra, ela é a própria cura, ela é o próprio tratamento, ela é a própria restauração. Então, se nessa noite fomos diagnosticados com alguma coisa, a Tua palavra também tem poder de nos restaurar nessa coisa que nós fomos diagnosticados. Então, Pai, em primeiro lugar, perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa as vezes que o nosso discurso foi muito bonito, mas a nossa prática não era aquela. Perdoa, Pai, também às vezes que hoje em dia temos tido tanto acesso à informação. Perdoa as vezes que temos dado ouvidos a falsos profetas, Pai. Pessoas que têm sido instrumentos ou do diabo, ou inspiradas por si mesmos, buscando talvez enriquecimento, fama. Estão apenas usando o Evangelho para alcançar os seus próprios objetivos. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa por ouvi-las. E pedimos perdão, Pai, porque às vezes damos até mais ênfase, mais crédito à palavra dessas pessoas do que à palavra dos nossos próprios pastores, daqueles que ministram para nós. Pastores estes, Senhor, nós aqui, eu, Pastor Pablo, Pastor Roberto, estamos aqui como o Eliseu, com aquela sunamita, dia a dia. E não vem me dizer que vocês não examinam a gente, porque vocês examinam a nossa conduta de vida, o nosso proceder. E temos sido provados dia a dia que apesar das nossas falhas, nós temos homens de Deus. E às vezes as pessoas dão mais crédito aos que estão fora, que nem conhecem, que nem viram o caráter aprovado. E desvalorizamos aqueles que ministram para nós ali todo dia. Aqueles que compram a nossa batalha todo dia. Aquele que quando a gente está no desespero, a gente liga, a gente manda o WhatsApp. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós de sempre achar que a grama do outro é melhor. E às vezes, na verdade, não é nem grama, é erva daninha. A gente está sendo alimentado por uma grama, por um alimento bom, mas está olhando a erva daninha do outro, achando que é melhor. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia dos nossos pecados. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa de viver no engano. Nos perdoa, Pai, de viver na soberba e na arrogância, de não querer mudar. Muitos ali, Pai querido, dos fariseus, dos saduceus, daqueles mestres da lei, estavam no engano e estiveram em contato com a verdade, que é o próprio Cristo. Foram, vamos dizer assim, atropelados pela verdade, mas ainda assim o coração endurecido, não quiseram mudar, ficaram na sua soberba. Nos livra disso, Pai. Nos ajuda a ser uma geração da igreja que se arrepende, que muda, que reconhece os seus erros e que deixa Jesus transformar. Perdoa, Pai, às vezes que nós fomos os falsos discípulos. Nós fomos aqueles que estavam com a intenção errada no coração. Falávamos uma coisa, mas a nossa intenção era completamente diferente. O Senhor conhece os nossos corações. Lava-nos no sangue de Jesus nessa hora, Pai. Perdoa, como nós falamos aqui, às vezes que faltou fé e obediência e houve prática do mal. Talvez alguém que hoje esteja vivendo na prática do mal. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos perdoa, nos ajuda
a não viver mais na prática do mal, mas nos liberta do pecado, Pai. Nos liberta de toda a influência demoníaca sobre isso, Senhor, nessa noite. E que no nome de Jesus, a partir de hoje, a nossa vida possa mudar e mudar para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, Pai, abençoando esse pedaço de pão e participamos dele no nome de Jesus. Amém e amém. Participe do pão. Você pode dizer graças a Deus. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor, pela Tua misericórdia. Abra o seu cálice aí com cuidado. Feche seus olhos. Jesus disse que a carne dele era a verdadeira comida e o sangue dele, que o cálice agora representa, é a verdadeira bebida. Nós estamos na verdade, Pai, e queremos te pedir nessa noite, nos ajuda a frutificar, Senhor. Nos ajuda a dar bons frutos. Nos ajuda a dar esses frutos que eu falei aqui e tantos outros que a Tua presença faz gerar nas nossas vidas. O fruto do Teu Espírito nos ajuda, Senhor, a produzir isso constantemente. A Tua palavra nos diz, Pai, que estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Que esses frutos, que esses sinais vão se manifestar na vida do meu irmão. Que nessa noite, ao participarmos da mesa, que meu irmão seja curado. Curado na sua alma, curado no seu corpo físico. Que milagres aconteçam nessa hora, Pai querido. Transformações no nosso caráter aconteçam nessa hora. Talvez um defeito de caráter que nos faz sofrer tanto, que ao participarmos da mesa, ao participarmos da vida de Jesus, que representa o seu sangue, nós sejamos transformados, que a vida de Jesus se manifeste em nós, Pai. Trabalha na nossa fraqueza, Senhor. Trabalha na área da nossa vida que precisa de um milagre nessa hora, de uma transformação. Ao participarmos do cálice, que a vida abundante que Jesus prometeu se manifeste em nossas vidas e dê muitos frutos. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos, consagrando esse cálice e participando dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Participe do cálice dando glória a Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Você pode dizer aleluia. Você pode erguer as suas mãos e bendizer a esse Deus. Você pode erguer as suas mãos e agradecer a Ele pela vida, pelo perdão, pela misericórdia, pela bênção derramada sobre nós. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Coloque de pé. Um fruto, querido, que não pode faltar na vida de um cristão é a alegria. Então você pode, com um sorriso no rosto, abraçar esse verdadeiro profeta aí e dizer: você é um verdadeiro cristão, meu irmão. Você é uma verdadeira cristã. Para estar no domingo de frio, podia estar em casa, no Netflix, você está na casa de Deus. Você quer servir ao Senhor, você quer agradar a Deus. E Deus se alegra com você nessa noite. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Dê a mão ao seu irmão, dê a mão à sua irmã. Vamos fazer a oração final. Senhor, meu Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por essa noite na tua presença, Senhor. E queremos te pedir, Deus, que em nome de Jesus o Senhor trabalhe nas nossas vidas, Pai, durante essa semana, Deus. Que o Senhor possa, Deus, colocar o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai, trabalhando e ministrando aos nossos corações durante essa semana que se apresenta diante de nós, Pai. Agora, Senhor, que retornaremos para casa, que o Senhor nos leve em segurança, Pai, e que essa palavra continue trabalhando nos nossos corpos, Deus. Que o amor de Deus, que a graça do Pai, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, para sempre, e o povo mais feliz da terra diga amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele, rica e abundantemente, em nome de Jesus.